Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez. Esses momentos com certeza estão sendo momentos maravilhosos, né? Aonde essa noite vocês terão o privilégio e a oportunidade de passarem uma noite na companhia de Deus, né? E que esses momentos eles possam ser restauradores na sua vida, tá bom? E eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho. E eu vim também para te lembrar, nessa nossa conversa, que você tá no plano de Deus. Sei o que não tá passando aí pela sua mente, pelo seu coração, em meio a todo esse sofrimento que a gente tem enfrentado, né? Por isso nós estamos distantes. Mas eu queria te lembrar isso, não esqueça, você está no plano de Deus. E nós vamos descobrir isso juntas hoje nessa nossa conversa, tá bom? Eu queria iniciar essa nossa conversa lendo com vocês um texto que se encontra no livro de João. João, capítulo 10, verso 10. E diz o seguinte: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe quem falou isso? Jesus. Isso mesmo, você acertou. O inimigo das nossas almas, o arquirrival de Deus, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Tenha isso em mente. Porém, Cristo veio para que nós, para que eu, para que você tivéssemos vida e vida em abundância. Eu quero te convidar agora a falar com o Senhor. Vamos juntos? Querido Deus, que momentos privilegiados estamos tendo, Senhor, de meditar na Tua Palavra e ao acabarmos de ler esse texto precioso, surpreendente, eu quero te pedir, por favor, Senhor, durante essa nossa conversa, fala conosco. Queremos ouvir a Tua voz, nos lembrando que estamos, Senhor, nos Teus planos. Que Tu queres nos usar, Senhor, como agentes Tuas para amenizar a dor, o sofrimento daqueles que estão aí sofrendo, Senhor, em frente a esse caos. Por favor, Senhor, vem agora. Sussurra ao nosso ouvido, por favor. É o que nós te suplicamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Meninas, deixa eu conversar uma coisa. Vez por outra eu vou baixar minha vista porque eu fiz as minhas anotações. E como esse nosso momento ele precisa ser delimitado, né? A tia Rafa não tá aqui para me falar. Então eu vou precisar ler as minhas anotações para mim não me perder muito e não passar muito da hora. Combinado? Bom, como nós vimos aí no nosso texto de João 10:10, o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Porém, Cristo veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. E agora eu quero te perguntar, o que é ter uma vida em abundância? Talvez pode parar aí na sua mente a ideia de que ter a vida em abundância é ter uma vida bem, que não sofre problemas, que não tem dor, que não tem sofrimento, né? Mas hoje você vai mudar o seu pensamento. Sabe por quê? Porque independente das nossas lutas, nós precisamos ver, independente das nossas lutas, das dores que nós sofremos ao longo da vida, nós precisamos ver e observar que vale a pena viver. E se esse nosso viver for por Cristo, ele ainda é melhor. Isso mesmo. E quando a gente vive por Cristo, a gente consegue estar nos seus planos. A gente consegue perceber que eu e você temos um lugar nos seus planos, no seu plano de amor pela humanidade. E agora a gente vai para a prática, porque não dá pra gente só falar de conceitos e de teorias, né? Eu gosto muito de ir para a vida, para os exemplos. E agora a gente vai falar de alguém que eu tenho assim uma paixão, gosto muito dessa personagem. Ela se encontra lá, aqui nas páginas, a história dela se encontra nas páginas do livro sagrado. Você vai descobrir quem é ao longo
das dicas que eu estarei dando. Ela era uma menina e ela foi órfã. Isso mesmo, a Bíblia não conta com quantos anos ela perdeu os pais, né? Mas ela era órfã. E ela foi criada por um tio. E vocês sabem que quem já teve essa experiência de ter sido criado por alguém, por mais que essa criação tenha sido a melhor, a ideia que fica na mente é que, poxa, se eu fui bem aqui, imagina como teria sido com os meus pais. Então, a ideia que fica é de que com os pais teria sido triplamente melhor, né? Então, fica imaginando aí essa garotinha, né? Bom, e ela surge na história, o momento dela, né? A vida dela surge nas páginas da Bíblia por volta dos seus 17 anos de idade. E ela surge num momento crucial, não só da sua história, da história dela de vida, como na história do mundo, na história de uma grande nação. Isso mesmo. Você já deve estar imaginando quem ela é, né? Isso mesmo. Se você pensou na Rainha Esther, você acertou. Pim, pom, como eu faço com os meus alunos. Ela mesmo, a Rainha Esther. E você sabe que o interessante é perceber que as pessoas que sofreram, como ela, né, que foi criada por um tio que perdeu seus pais, que morava ali naquela província, naquele lugar que não era o seu povo, que não era o seu lugar, né, que não adorava o seu Deus, tudo isso, né, era tudo contrário. A gente costuma observar que esse tipo de pessoa dificilmente chegaria, né, ou chega à posição que ela chegou, né? E a gente sabe que ela se tornou uma grande líder, ela se tornou uma rainha. Porque a ideia que a gente tem é de que pessoas, né, que sofreram muito na vida, não vão passar ali de uma vidinha qualquer, né, no anonimato, né? Só que, para nossa surpresa, né, ela surge então em um concurso de Miss, né? Ou seja, em um concurso não de Miss, mas de Rainha do Universo. Já pensou? Ai, gente, eu queria estar lá como uma mosquinha para me observar tudo. E aí, lá no reino de Xerxes, né, que era o líder ali da Pérsia, né, ele então tem o seu reino marcado, né, pela liderança aí das mulheres, isso mesmo. E vocês sabem da história que ele era casado com uma mulher, né? A prova disso, como é que eu sei que as mulheres tinham voz, tinham vez ali no reino dele? Ora, quando ele estava dando aquela festa que já durava mais ou menos há 6 meses, a esposa dele também estava dando uma festa para quem? Para as mulheres, né? Então, ela se recusa a dançar para os seus convidados, né? E ele então, dando ouvido aos seus, talvez, conselheiros, né, pedem para que ele dispense ela, porque senão, ora, ela renegou um pedido do rei, então todas as mulheres também poderiam renegar o pedido dos seus esposos, né? Então, ela poderia ser uma péssima influência ali. Então, desfaz, né? A porta da rua, a serventia da casa para você, Vasti, pode ir. E aí, o rei ficou lá um tempo, né? E de repente ele poderia sentir saudade de Vasti, né, e tal, e tornar a voltar com ela. Então, antes que isso acontecesse, os conselheiros, então, tiveram uma ideia e falaram assim: olha, rei, você precisa se casar. Vamos escolher uma nova rainha para você. Você não pode ficar só, né? Isso não é legal para você? Vamos então eleger. E aí, queridos, aliás, queridas, né? Afinal, esse nosso momento é só para as meninas, né? E aí, sabe o que acontece? Acontece que Esté surge, a mais bela das belas no reino das belas, isso mesmo. E ela surge ali como uma menina, né? Judia, mas que ela não comentou nada por um pedido do titio, né? Ela era judia, ela era órfã, né? Ela era alguém que só que foi colocada ali. E eu queria ler com vocês o capítulo 2
que se encontra no seu livro, né? Esther capítulo 2. Eu vou ler o verso 9, mas eu vou ler o 8 para a gente entender um pouquinho quem era Hegai nessa história. E diz assim, o verso 8. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sobre os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Vejam, Hegai ele tinha uma função muito grande ali no harém do rei, né, das mulheres. A moça o agradou e ele a favoreceu. A moça quem? Esther, isso mesmo. Ele logo lhe providenciou um tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a, junto com suas jovens, para o melhor lugar do harém. Nossa! Eu não sei o que Esther apresentou, mas o que me passa na cabeça é que ela era super educada, delicada, né, agradável, que logo chamou a atenção de quem? Desse líder ali que tomava conta de todas as meninas. E aí ele separou 7 garotas para cuidar dela e ainda colocou ela no melhor lugar. Vejam, ela poderia muito bem ser a pior das piores, né? Porque quando a gente vive uma vida de sofrimento, a ideia que a gente tem é que nós devemos viver a nossa vida de cabeça baixa, amarga, azeda, não achar graça para nada, né? Porém, Esther apresentou algo diferente. E o interessante é que não só Hegai achou graça, né, em Esther, como o próprio rei. E agora, no momento do concurso, quem então ele escolhe? Isso mesmo, aquela menina que não só cuidou do corpo e da aparência, mas cuidou também da alma e do espírito, da mente. E ela era extremamente obediente, fez tudo que o titio pediu, né? Tudo que o titio mandou. E aí ela teve a sua vida, ó, mudada da noite pro dia, num passe de mágica. E eu quero te lembrar isso, exatamente. Esther, ela chegou ali naquele reino para ela ser um canal de bênçãos do Senhor. A história conta que quando ela se casa com o rei, ela trouxe tantas bênçãos para aquele reino que o rei, o Xerxes, ele trouxe alívio, ele trouxe paz a 127 províncias. Ele deixou de brigar com o povo. Vocês sabiam disso? Vejam, a presença dela ali trouxe calma àquele coração. E olha o que acontece. Esther tinha somente 21 anos, quando ela já tinha mudado um reino inteiro. Veja, olha aí o poder da influência. E a gente pode chamar a atenção aí para mim e para sua vida, né? Olha o poder da influência que nós temos dentro do nosso lar, no nosso local de trabalho, aonde quer que nós formos, na igreja, né? Olha o que nós podemos mudar, né? O curso aí é o trajeto da vida de muitas pessoas. Só que com 22 anos, né? O que acontece? Novamente a vida dela muda da noite para o dia. E agora, um homem que tinha uma posição bem elevada no reino, Amã, ele então surge, apresenta um decreto de morte aos judeus. Naquele momento ela não havia falado que ela era judia. E aí o titio então aparece novamente na sua vida, e eu gosto muito desse verso para falar com ela. É o capítulo 4, verso 14, e ele diz assim, escutem bem, ele chama ela e diz assim, olha Esther, no verso 13 ele começa dizendo, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. E aí ele continua no verso 14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. E aí ele vem com a linda pergunta. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Olha só como Esther estava dentro dos planos de Deus. Esther chegou ali naquela posição para ela salvar o povo. E aí, sabe o que acontece? Esther, desde sempre muito obediente, ela então vai lá, fala pro titio, convoca o povo para então orar
por 3 dias, jejum e oração são as armas do cristão. Olha aí, até combinou, jejum e oração são as armas do cristão. E aí, nesse momento, então, ela prepara aí um banquete, né? 1 não, 3, né? Por quê? Porque a comida, desde essa época, né? A comida, ela une, ela aproxima, ela alcança os corações, né? E Esther sabia, né? O quanto que a comida, ela falava ao coração do rei. E aí, após esses 3 dias de banquete, ela então se anuncia e pede para falar com o rei, né? E o rei, então, não só autoriza, né, estendendo o cedro, como então ele diz assim: diga-me o que queres, que te darei a metade do meu reino. Uau, gente, bonita, rica, poderosa. E ainda o rei diz: pede o que quiser. Ai, não, fala sério. E a gente com o marido que diz assim lá na sapataria: ou é um ou é outro, né? Não, gente, deu até uma invejazinha aí agora da Esther, né? E aí, ela poderia muito bem se calar frente a tudo isso, porque ela tinha tudo. O rei poderia dizer assim: não, você não é judia, peraí, vamos logo forjar aqui um documento. O rei amava Esther. Esther, ela era uma mulher que ela sabia se colocar em todas as ocasiões, em todos os lugares. Era uma mulher sábia, era uma mulher virtuosa, gente. E aí, o que acontece? Ela foi lá não só para suplicar pela sua vida, mas pela vida do seu povo. Isso mesmo. E aí, eu queria agora te lembrar uma coisa. Que a dor do seu irmão é a sua dor também. É a minha dor. Esther nos ensina isso. Eu não posso fechar os meus olhos frente à dor, frente ao sofrimento daqueles que estão aí entre a vida e a morte, que estão sofrendo. Não é só porque na minha casa tá tudo certo, tudo bem, que eu digo tá bom, tudo certo. E olha, o mundo que nós estamos vivendo, eles têm nos ensinado a essa ideia. Se tá tudo bem aqui na minha casa, ok, tá tudo certo. E aí eu acabo não me importando com a dor, com o sofrimento do outro. E aí, olha só, aliviar a dor do outro é simplesmente não condená-lo. Entenda isso. Quantas vezes a gente quer aliviar a dor do outro, mas antes a gente condena. Ah, mas porque o fulano, ele não tá vivendo uma vida correta, mas porque isso... Mas olha, mas ele pode fazer, mas ele não é crente, né? Lembre-se, é simplesmente não condená-lo. O pecado entrou no mundo e ele é injusto e ele tem feito desgraças com a vida das pessoas. Mas para Deus, para cada injustiça, existe um alento, existe um alívio. E eu vou te mostrar isso. Para Adão e Eva, ele fez roupas. Para o coração angustiado de Elias, ele se apresentou como uma brisa suave. Para a pecadora Maria Madalena, ele mostra para ela aceitação ao permitir que ela unja os seus pés e seque com seus cabelos. E o que dizer então da mulher samaritana? Para ela, ele marca um encontro a sós para provar que no coração dele ela tinha um lugar especial. Que lições surpreendentes Cristo vem nos trazer hoje, nesse nosso momento especial. Para cada dor existe um alento. Ele envia pessoas para trazer alento aos corações desesperados e angustiados. Para cada dor existe uma estratégia. Deus tem preparado para seres humanos. Deus tem preparado seres humanos para aliviar a dor do outro. E hoje eu quero te lembrar que você é uma agente do Senhor. Ellen White diz como precisamos de médicos, mas de médicos da alma, que andem pelos caminhos de Cristo para aliviar a dor do outro. Olha que coisa preciosa. E hoje mais do que nunca, nesse mundo que nós estamos vivendo, de ansiedade, de depressão, de medo, de desespero, o mundo precisa de médicos que cuidem da alma. E eu posso não ser formada, mas se eu estou andando pelos caminhos de Cristo, Ele tem como me usar de maneira poderosa para que eu traga alívio, para que eu traga calma à vida dessas pessoas. Todos nós estamos sujeitos à dor, pois foi a herança do pecado.
Porém, Deus deseja que sejamos agentes de transformação e de esperança para amenizarmos a dor do outro. Eu queria que você entendesse isso hoje. Você foi escolhida como a Esther foi escolhida para essa geração, para essa família, para esse emprego, para esse lar, para essa igreja. Você tem uma nobre missão. Nos planos de Deus, você está lá. Isso mesmo. E sabe, não pergunte para o outro, por quê? Por que você está passando por isso? Não pergunte se ele tem orado, se ele tem, ou se ele não está orando. Não é essa a questão agora no momento. O que nós precisamos apresentar para o outro é que ele é amado e que ainda existe esperança. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa surpreendente. Nós não estamos na condição de julgar as pessoas, mas nós estamos na condição apenas de abraçá-las e amá-las. E vocês sabiam que as mulheres, elas são expert em fazer isso, sabe por quê? Porque o Senhor nos capacita. E hoje eu quero orar para que você seja essa agente poderosa. Se você não for pelo mundo fazer transformação no mundo, no reino, numa nação, pelo menos faça isso, sabe aonde? No seu lar, aí nesse lugar de amor, aonde Deus te colocou. Eu gosto de pensar que o lar, ele é um lugar de amor e reconhecimento. Que você seja essa agente preciosa na vida dos seus, na vida daqueles que estão aí entrando em contato com você todos os dias. Eu preciso orar antes de eu ir embora. Vamos juntas? Ó Deus amado, eu estou aqui com essas meninas maravilhosas, cada uma no seu lar, cada uma com a sua dor, com o seu sofrimento. E é tão bom poder saber, Senhor, que Tu viestes a esse mundo para nos trazer vida e vida em abundância. É tão bom poder sabermos, Senhor, que dentro dos Teus planos de amor existe um espaço para cada uma de nós. E que hoje Tu nos convida para sermos agentes de transformação. Que hoje Tu nos convida, Senhor, para sermos agentes, Senhor, de esperança. Por favor, Senhor, transforma a nossa mente, o nosso coração. Cuida, Senhor, dos nossos lábios para que deles saiam apenas palavras de ânimo, de incentivo, de valorização. Por favor, Senhor, eu clamo por Ti agora na calada da noite, juntamente com essas meninas. Por favor, Senhor, que ao terminarmos esses momentos preciosos, possamos sentir desde já, Senhor, os momentos de transformação que Tu estás operando na nossa vida. Por favor, nos colocamos agora no Teu altar como oferta viva. Queremos ser um canal de bênção, Senhor. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para levarmos o alívio, a esperança e o Teu amor àqueles que estão necessitando. Por favor, atende o nosso clamor. É o que nós te suplicamos agora, em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meninas, um beijo no coração. Que o Senhor te abençoe muito. Sucesso na sua jornada, viu? Porque você foi escolhida para ser uma rainha, viu? Tchau! Até a próxima!